Boa noite a todos, graça e paz, amém? Muito bom estar iniciando mais um retiro da família Zion, 2025 dessa vez, e a gente tem como tema família no caminho, Então antes de começar a palavra, eu quero dizer que os bebês já podem sair lá, quem não saiu com bebês ainda pode sair, o berçário está à disposição para poder atender vocês, e amanhã começa então todo o trabalho com as crianças também, tá bom? Então, desde cedo, mas agora os bebês podem ir para lá, tem um berçário pronto aí para poder atender e ajudar e cuidar dos bebês, tá bom? Então segue ali fora, ali, ó, qualquer coisa segue a Andréa na porta lá, ela vai indicar você logo ali na saída para isso aí. Glória a Deus. E antes também de pregar, é uma grande alegria, uma honra para nós receber aqui o pastor Cezinha e a pastora Suelen. Uma salva de palmas para eles, queridos. Chegaram aí hoje de manhã, estão com a gente, vão estar ministrando esses dias, uma alegria enorme. Eles vieram lá de Laranjeiras do Sul, uma grande cidade, metrópole, uma bênção, uma cidade maravilhosa, onde a glória de Deus está naquele lugar. E eles são fruto dessa bênção sobre aquela cidade. Mas vamos compartilhar hoje o tema do nosso retiro, a família no caminho, e eu vou usar como texto base Deuteronômio capítulo 6, que é o texto básico do nosso retiro, Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Mas antes de ler esse texto, queria pedir que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Queria que você respirasse fundo aí, que você, quem sabe, silenciasse um pouquinho a sua mente, o seu coração. A gente vive numa vida de muita correria, de tudo pressa, né? Mas quem sabe agora a gente poder separar esse tempo, esses dias, para nos concentrar naquele que é todo poderoso e que fala com a gente. Senhor, nosso coração se alegra só de saber que o Senhor preparou um encontro para estar conosco. Se alegra por saber que o Senhor nos enxergou nossas necessidades, enxergou o nosso coração, mas também que o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe vida, esperança, nos trouxe paz. Mas agora quero te pedir, Senhor, antes de compartilhar a tua palavra, eu quero pedir por aqueles irmãos, aquelas famílias, Senhor, que estão sofrendo por alguma crise conjugal, estão sofrendo por alguma crise financeira, estão sofrendo também, Senhor, por enfermidade na família, estão sofrendo, Senhor, porque muitos perderam a esperança de um futuro. Muitos, Deus, perderam a esperança de que o Senhor vai atender a oração deles. Já pedem há tanto tempo a mesma coisa e nada acontece. Eu quero pedir por todos esses, Pai, que estão aflitos na sua alma, no seu coração, e pedir que nesta noite o Senhor já comece a revelar-se a todos eles, porque Tu és a esperança para todos nós. Tu és a vida para todos nós. Tu és tudo que nós necessitamos, Pai, para viver nesse mundo, Senhor. E nós somos muito gratos porque o Senhor está neste lugar. O Senhor habita em nós. Mas pedimos de forma muito especial que haja uma manifestação poderosa no nosso meio. De tal maneira que isso não somente nos dê conhecimento sobre o Senhor, mas que fale profundamente aos nossos corações e gere em nós mudança de comportamento, de atitude. Faça isso conosco, Pai, que aconteça isso nesse retiro. Que saiamos daqui como famílias restauradas, revigoradas, alicerçadas ainda mais no Senhor, uma família cheia de fé em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, nesta noite eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra de hoje, ela não é mais uma informação que eu quero transmitir a vocês. A palavra de hoje
É um chamado de Deus para a gente. A palavra de hoje é uma alerta e também é uma direção que Deus quer nos dar, como famílias do Senhor. Uma direção que Deus nos quer nos dar. Queria que vocês imaginassem a cena. O povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito e começou a caminhada pelo deserto por muitos anos, e muitos anos. E quando estavam prestes a entrar na terra prometida, Moisés chega e traz uma orientação para eles, que tem que ser uma orientação para nós também, porque a palavra ali não é somente uma palavra para o povo em geral, mas é uma palavra que envolve atitude de famílias. Quando nós pensamos no tema para o retiro, automaticamente esse texto veio à tona das pessoas que estavam liderando, que lideram o Ministério de Família. E quando eu fui preparar a palavra, eu imaginei a cena. Moisés reunindo milhares de pessoas e trazendo um recado. Um recado simples, que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje. Eu sei que também vai vir muita palavra de Deus para nós, para a nossa caminhada como família, a partir de amanhã também, através do pastor Cezinho e da pastora Suelen. Mas eu quero ler hoje com vocês Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9, que diz o seguinte. Imagina Moisés aqui falando para todo o povo, tá bom? Antes de entrar na terra prometida, o recado que ele deu de Deus para eles foi o seguinte: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Essa foi a orientação que Moisés deu ao povo antes de entrar na terra prometida. Moisés está dizendo algo muito sério para eles. Ei, povo de Deus, entenda uma coisa. Deus está dando um recado, é o seguinte: não é sobre a terra que é o mais importante, onde vocês querem e vão construir. É sobre a vida que vocês vão ter de agora em diante. Como deve estar o coração de vocês de agora em diante, possuindo e entrando na terra prometida. O que mais importa não é vocês entrarem e possuírem coisas, terem coisas, conquistarem coisas. O mais importante é como vocês vão viver de agora em diante e como devem viver de agora em diante. Esse é o foco da palavra de Moisés a eles. Portanto, não adianta você chegar e conquistar um lugar e dizer: nós fizemos isso com todo o nosso esforço. Se o coração da família estiver dividido, se a família estiver em crise, se a família estiver perdida, onde a presença de Deus não está, não adianta conquistar coisas, possuir coisas, ter coisas maravilhosas, e a gente está vivendo como uma família perdida, desorientada. Muitas famílias que a gente conhece no nosso meio estão sem rumo, sem esperança. Alguns até dizem: pastor, Deus não ouve minha oração, e faz tempo que Ele não atende as minhas orações. Parece que a fé está se perdendo, a esperança está se perdendo. E Deus disse a esse povo: olha, entenda uma coisa. Ame ao Senhor, tem que ser o foco da sua vida. Mais do que o que você vai conquistar na terra prometida. O tema do retiro, queridos, é família no caminho. E família no caminho, isso significa uma família perfeita, onde não tem erros, onde não tem falhas. É uma família que decidiu andar com Deus e não se perder nesse caminho. Portanto, hoje, eu quero convidar você a ouvir essa mensagem com o coração aberto. Com o coração aberto. Porque Deus quer falar com você. Porque talvez o que Deus quer fazer na sua vida não é somente para você, mas é para a sua casa, é para a sua família. É aí que Deus quer trabalhar com a gente. E eu quero dividir com vocês, a partir desse texto, 3 pontos que me chamam muita atenção e que vale a pena a gente olhar como sendo uma orientação que Deus está dando para a gente. E se é a orientação de Deus, a gente tem que ouvir com atenção.
Se é uma palavra de Deus, é uma direção de Deus, a gente tem que dar muita atenção, porque isso vai depender do nosso futuro, vai depender daquilo que Deus quer que a gente viva de agora em diante. Então, a primeira coisa que eu quero dizer com vocês é que uma família no caminho, ela tem um coração inteiro em Deus. Tem um coração inteiro em Deus. Ou seja, o coração não está dividido, não está desejando uma coisa ali, depois desejando outra coisa ali, e depois que sobrar um tempo deseja a Deus. Não, é inteiro para Deus. No versículos 4 e 5, Moisés foi claro: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí façam o quê? Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Olha só, para entrar na terra prometida, para viver o plano de Deus como família, para usufruir de tudo que Deus tem para nós, a gente tem que ter como princípio relacionamento com Ele. Moisés não disse: olha, essas são as regras de agora em diante. Moisés não disse: esses são os mandamentos de agora em diante. Moisés disse: isso tem que estar no seu coração. Isso tem que mexer o seu coração. Não faça isso porque foi mandado. Não obedeça assim porque foi mandado. Apesar que isso é importante se fazer como servo de Deus. Mas o foco que Deus quer transmitir para a gente tem a ver com como está o nosso coração. É o nosso coração que é a chave. A mudança para o povo de Deus entrar na prometida dependia muito de como estava o coração. Porque o povo que estava lá no deserto, caminhando há 40 anos, muitos deles estavam lá ainda com a perspectiva do que tinham lá atrás, de que viveram lá atrás. E isso prejudicava o olhar para frente. A gente às vezes fica muito preso ao que aconteceu, à nossa vida no passado, às coisas que marcaram nossa história, que marcaram nossa vida. E a gente não aproveita essas coisas para poder aprender como Deus quer que a gente viva. A gente não aproveita o que nosso passado fez, aquilo que Deus permitiu a gente passar, para trazer a lição de como a gente tem que viver de agora em diante com a fé alicerçada no Senhor. Sabe, às vezes, e eu quero dizer uma coisa muito franca a vocês, a Zion está completando 8 anos esse ano. A gente está tendo um retiro aqui já há 7 anos. Um ano a gente não teve, porque foi o ano da pandemia. Mas a gente tem investido naquilo que mais importa. A gente quer que a sua família seja repleta da presença de Deus. Porque esse é o segredo para viver aquilo que Ele tem para a gente. Mas entenda uma coisa, queridos. Entenda uma coisa. Para a gente ter a presença de Deus em nossas casas, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer por onde? Por exemplo, se você é pai, por exemplo, se você quer que seu filho ame a Deus, você precisa demonstrar como você ama a Deus. Precisa demonstrar como você ama a Deus. Que eles vejam você orando, que eles vejam você adorando, que eles vejam você lendo a Bíblia. Porque não adianta, queridos, a gente falar que a gente quer a presença de Deus, mas a gente não vive conforme esse desejo que a gente tem. Amar a Deus envolve a gente colocar isso em prática na nossa vida. Se você, mãe, quer que a sua filha ame a Deus, demonstre isso também com atitudes. Ore mais em casa, adore mais em casa, busque mais a Deus em casa, reclame menos da vida, reclame menos dos outros. A gente tem que fazer coisas assim, que essas coisas afastam a gente de Deus, mas aquilo que a gente quer de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Precisamos entender, queridos, que uma vida incoerente, ela gera uma casa bagunçada e dividida. E a gente precisa entender isso. E Moisés foi claro: amem a Deus. E comece demonstrando isso em casa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, enquanto preparava essa palavra, eu lembrei de 2 momentos que eu tive, em especial com o Pedro, meu filho. Um deles, eu me lembro que a gente estava num tempo forte de busca de Deus, enquanto pastoreava no Brasil, e eu me fiz uma pergunta. E a pergunta foi: Senhor, será que meu filho vai te amar como eu te amo? Uma pergunta ousada que eu fiz. Será que meu filho vai te amar como eu te amo?
eu coloquei naturalmente o meu, um nível alto para mim. Como que dizendo, eu amo muito ao Senhor e quero que meu filho também ame muito ao Senhor. A resposta que Deus me deu, e que me chocou, e que eu estava tentando lembrar, e eu lembrei disso, até anotei, foi que Deus disse, Ele vai amar o que você vê, o que Ele vê em você todos os dias. Não o que você prega, mas o que você vive. Se eu quero que meus filhos amem ao Senhor, a pergunta que eu tenho que fazer é, quanto que eu amo a Deus? E como eu demonstro isso na minha casa? Como eu demonstro isso nos relacionamentos que a gente tem em casa? Como é que eu demonstro isso na convivência com eles? Como é que eu demonstro isso dirigindo o carro? Como é que eu demonstro isso ajudando eles, levando eles para a escola? Como é que eu demonstro isso para eles vendo um filme? Como é que eu demonstro isso fazendo coisas com eles na igreja? A gente tem que se avaliar muitas vezes, sabe? E eu confesso que quando o Senhor falou comigo isso rasgou meu coração. Porque eu lembrei de momentos em que eu orei pouco em casa. Momentos em que eu li a Bíblia pouco. Momentos em que eu falei pouco de Deus em casa. Então, se eu quero que meus filhos amem tanto a Deus, eu tenho que fazer por onde? Se isso é valioso para você, então faça por onde? Demonstre isso em casa. Faça isso em casa. Deixe os seus filhos verem isso em casa. Orem ao Senhor, busquem ao Senhor, clame a Deus, faça coisas por onde? E eu quero te dar, quem sabe, 2 dicas importantes de como você pode fazer isso em casa. Se quiser anotar, anota aí. Primeira coisa que tem que fazer, para que você possa trabalhar isso na sua casa, e toda a família possa ver que vocês amam ao Senhor. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quem sabe no final do dia, ou no momento que você achar melhor, mas separe 5 minutinhos, só para agradecer a Deus. Agradecer. Olhe nos olhos uns dos outros. E comece a agradecer ao Senhor pelo dia. Agradeça ao Senhor pelos livramentos do dia. Agradeça ao Senhor pelas lutas do dia. Agradeça ao Senhor pelas vitórias que teve. Agradeça ao Senhor pelo que o Senhor fez na vida de vocês. Compartilhem de coisas que vocês passaram e agradeçam ao Senhor por isso. Traga a presença de Deus para a casa de vocês em gratidão, com gratidão. Façam isso, gente. Coisas simples, mas façam. A gente não pode entender que a vida cristã consiste em você apenas crer em Deus quando você vai à igreja, quando você ouve ao Senhor no culto. A gente não pode pensar que a fé cristã, a família que é cheia de fé, a família no caminho, é aquela que apenas vai na igreja, ouve Deus na palavra do Senhor na igreja e vive assim por isso. A fé tem que ser vivida diariamente, tem que ser compartilhada diariamente. A gente faz isso como? Em família, começa em família. Porque na terra prometida, o grande foco nosso não é conquistá-la, é permanecer firme com o Senhor em todo o tempo. O Senhor não pediu para a gente sair e entrar na terra prometida já garantido com aquela pessoa, já ganhei o céu. O Senhor diz claramente, se você permanecer fiel até o fim, eu vou te dar o galardão final para vocês. Mas é ser fiel até o fim. Isso significa constância. E Deus fala assim, sejam constantes em amar ao Senhor. Sejam constantes em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Sejam constantes nisso. Tem que ser intencional, gente. Tem que ser intencional. Intencional. Gente, isso constrói memória. Isso gera gratidão e aponta para Deus. A segunda sugestão que eu dou para vocês. A gente tem que compartilhar nossas lutas com a família. Compartilhar mesmo. Talvez depois de vocês orarem com gratidão no coração, vocês dizerem entre vocês, talvez, alguns podem dizer assim, hoje o dia foi difícil para mim.
Hoje eu tive dificuldade quando estava dirigindo o carro. Um senhor me fechou. Eu não gostei. Eu briguei. Espero que você não tenha xingado. Às vezes no trabalho a coisa não caminhou muito bem. E você apontar coisas que não foram legais. E você compartilhar isso como sendo uma coisa que você diz no final, olha, não foi legal, mas Deus me alertou e eu voltei meu coração para Deus. Olha como é rico a gente mostrar que a gente é vulnerável, mas mostrar que a gente ama o Senhor, porque o Senhor nos dá uma chance de consertar aquilo, de rever o nosso coração, ajustar o nosso coração diante do Senhor. Lembra, o Senhor diz o seguinte, ame a Deus, o Senhor, com toda a sua força, com toda a sua alma, com tudo que tem de você, ame ao Senhor. Ou seja, ponha a Deus na sua vida, em coisas pequenas. Pare de buscar outras coisas que não trazem a presença de Deus em casa, mas faça coisas pequenas que revelam muito que você ama o Senhor. Quem sabe exponha a sua fraqueza, mas exponha que o Senhor tem sustentado você mesmo assim. Traga Deus para a sua casa. Família no caminho é aquela que aprende a trazer Deus para a família. E vive persistindo para que isso permaneça. Amém, queridos? Segunda coisa que o texto me ensina, que Moisés me ensina, é que uma família no caminho, ela fala de Deus enquanto a vida acontece. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? No seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, em todo momento. O que Moisés está falando aqui, queridos, é que a gente não tem que ensinar a família como se fosse uma escola, algo formal. Senta aí, pegar uma lousa e escrever coisas. Não é isso que está ensinando. A gente tem que trazer Deus como o centro da nossa vida em tudo que a gente faz. É no café da manhã, é no telefone, é numa conversa. Eu tenho aprendido algo assim muito forte na minha vida. Como pai, primeiramente, é que a fé, ela não se ensina em 1 hora de culto por semana. Ela se constrói no dia a dia. De que maneira? Com paciência, com repetição e com conversas simples. Assim que a fé é construída na gente. E eu lembro de um outro momento muito forte que eu tive com Pedro e que Deus me ensinou algo sobre fé com aquilo. O Pedro, depois que nasceu, a gente percebeu com pouco tempo, poucos meses depois, que ele tinha bronquite. E a gente, por muitas vezes, ia para o hospital com ele. Passava horas no hospital. A gente dedicou muito tempo para ajudá-lo a superar as crises de bronquite que ele teve. Mas a gente, quando fazia culto na igreja, com os cultos, eram cultos de cura. E às vezes trazíamos pregadores de fora. E muitos deles ministravam cura. E quando falava assim, quem precisa de cura para alguma coisa de enfermidade, eu via o Pedro indo lá na frente no altar. E aquilo gerava o desejo de clamar mais, de esperar a Deus, faz o milagre, opera o mesmo milagre, cura mesmo, tira esse mal dele, Senhor, faz isso. Passou o tempo e a cura não veio. E um belo dia o Pedro pequeno me fez uma pergunta. A pergunta foi, pai, por que Deus não me cura? O que você responde para um filho que faz uma pergunta dessa? Na hora eu
confesso que eu tremi nas bases. E eu falei, filho, eu não sei. Eu não tenho resposta para isso. Mas o que eu posso te dizer é que Deus continua sendo aquele que cura, que tem todo o poder. A gente vai continuar clamando, a gente vai continuar buscando, a gente vai continuar intercedendo para que isso possa acontecer na sua vida. E isso me ensinou uma coisa muito séria. A fé, a gente tem que passar para os filhos no dia a dia. É no dia a dia. A gente ensina a crer em Deus no dia a dia. A fé se aprende quando ela vira assunto na mesa ou na sala. Não queira esperar que um milagre aconteça para que você possa ter fé. A fé muitas vezes vem na consciência de que Deus está dando suporte a você para superar as suas lutas. Esses dias, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Minha pergunta foi, como é que eu posso ter fé num Deus que não responde orações? Gente, ele escreveu, assim, trocentas coisas. Trocentas coisas. Aí citou vários textos bíblicos para mim e tal. Aí ele fez a seguinte afirmação. Eu estou vendo que você não está bem. Pela pergunta que eu fiz, ele respondeu para mim assim, você não está bem. Mas eu quero te dizer que existe uma esperança para você. Esse chefe, ele é evangelista, gente. Ele sabe muito bem como a gente se converte. Ai, meu rico, só de ver a resposta que ele me deu. Mas sabe, queridos, fé a gente ensina quando a gente tem vitórias e quando a gente não tem respostas. A gente passa para os filhos quando a gente percebe que coisas que acontecem não são boas ou são boas. Eu já passei momentos na minha vida onde eu clamei muito a Deus e não tive resposta. E é angustiante viver momentos assim. E eu sou um tipo de pessoa que, quando Deus não responde, eu fecho a cara para Deus. Não sei se você é assim também. Eu insisto, clamo, faço de tudo, busco. Gente, eu sei o caminho para chegar a Deus. Mas muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando eu uso estratégias que eu sei, a resposta é sempre um silêncio ensurdecedor. Mas Deus me ensina que a fé está em você persistir em encontrar esperança, mesmo que Deus não responda para você. Famílias fortes, elas não nascem no culto de sábado. Nascem nas conversas onde Deus é lembrado todos os dias, em todas as circunstâncias. Então eu faço a pergunta para você. Como é que está a conversa na sua casa? Tem espaço para falar de Deus, daquilo que Deus fez? Seus filhos sabem dos livramentos que Deus te deu? Seus pais sabem de como Deus te ajudou nesse dia? Seus filhos sabem das portas que Deus abriu para você, das vitórias que Ele te deu, das perdas que você teve? Seus filhos sabem de como você sofreu nesse dia? Seus pais sabem de como você está sofrendo porque levou um fora do namorado? Ou quando não foi bem na prova? Seus pais sabem desses sentimentos? Guarda o que eu vou te dizer, queridos. Quem ouve testemunhos, aprende a crer.
Guarda bem isso. Aprende a crer. E terceiro e último ponto que esse texto me ensina. Uma família no caminho escolhe marcas visíveis de fé. Marcas visíveis de fé. Versículos 8 e 9 diz: amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O que Moisés está falando aqui? Ele está orientando o povo a colocar a palavra de Deus nas mãos, entre os olhos e nas portas de casa. O que isso quer dizer? Está ensinando que a fé não deve ser um adereço, não deve ser baseado no versículo que você sabe de cor, não deve ser quando você abre a Bíblia e deixa a Bíblia aberta em casa, ou quando você tem um versículo escrito em casa, e você lembra o que está escrito naquela palavra de Deus, porque você está lendo ali. A fé precisa ser visível nas atitudes, nas decisões e no ambiente da sua casa. Por que na mão? Porque o que cremos deve influenciar o que nós fazemos. Por que entre os olhos? Porque a nossa visão precisa ser moldada pela verdade de Deus. Por que nos batentes das portas? Porque a fé deve ser o que sustenta e protege a nossa família. Isso tem que acontecer com a gente. A grande verdade é que nossa fé só pode ser escondida, ela não pode ser escondida de forma alguma. Tem que ser vista. As pessoas precisam saber que a gente crê em Deus, que a gente confia no Senhor, mesmo que Deus não responda às orações, em algum momento da nossa vida, mesmo que Deus não faça o que a gente espera que Ele faça em alguns momentos, não importa, mas que a gente continue a crer que Ele faz milagres, continue a crer que Ele opera, que Ele fala através da sua palavra com a gente, que Ele ensina verdades que devem pautar a nossa vida. Por isso que a gente investe muito no trauma na igreja, gente. Porque o trauma me força a ler a Bíblia, a pensar na palavra de Deus, a buscar como aplicar essa palavra e como orar a palavra. É fundamental a gente entender que é essencial ter a palavra de Deus em casa. É essencial, porque isso muda a nossa forma de ser. O que molda uma família são suas atitudes pautadas pela palavra de Deus. Esse é o segredo para a gente. Então, que a gente tenha o coração aberto para, primeiramente, alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E Deus foi claro, para você atravessar em uma vida nova como família, ela estando boa ou não, em crise ou não, é você amar ao Senhor de todo o seu coração. É você voltar a sua vida para Deus. É ter Deus na sua vida, na sua casa. Ter Deus na sua casa. É você chegar em casa e ter prazer de estar lá, porque você sabe que Deus está agindo naquele lugar. É você chegar em casa, às vezes pôr um louvor, ouvir um louvor e aquilo mexer com você. Você sabe que você tem o seu cantinho especial para você ler a palavra de Deus e isso alimentar você de tal maneira que te ajude a tomar decisões. Às vezes Deus não vai responder aquilo que você espera. Mas ali, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu me envolvo com a presença do Senhor, mais aquilo enche meu coração com um depósito daquilo que é mais valioso. E isso vai me sustentar pela eternidade. Que seja assim com você, em nome do Senhor Jesus. A gente não precisa saber tudo. A gente só precisa ter o coração que deseja amar a Deus com toda a nossa força. Quero te convidar a ficar em pé, por favor. Sei que muitos de vocês estão cansados. Mas antes da gente encerrar esse momento de palavra, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e sondasse o seu coração. Como é que está o seu coração com Deus? Mas também como é que está o seu coração com a sua família? Aqueles com quem você convive. Você tem prazer de falar das coisas de Deus com os seus? Você tem prazer de orar junto com os seus? Você tem prazer de ler a Bíblia e compartilhar o que Deus fala entre os seus? Se não tem, quero desafiar você, alinhe o seu coração
com o coração de Deus. Porque o que Deus faz sempre é revelar a vontade dele para a gente. Então hoje eu quero iniciar orando por você. Talvez você sinta que a sua fé está abalada. Talvez você sinta que você está sem esperança, que Deus possa restaurar algo na sua casa. Talvez você sinta que precisa arrumar algumas coisas na sua família e não tem força para isso. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele é poder. Deus pode todas as coisas. Se a coisa não está ruim, não está boa para você, ou se está boa, e você mesmo assim sente que precisa algo da parte de Deus, quem sabe você poderia hoje dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Minha família precisa do Senhor. Então, se você quer isso nesta noite, eu quero pedir que você levante a mão onde você está. Levante a mão e peça: Senhor, me ajuda. Ajuda a minha casa. Ajuda a minha família. Me ajuda a ser constante na minha vida com o Senhor. Me ajuda a amar mais a Ti. Me ajuda a ensinar meus filhos, ensinar toda a minha casa a amar mais o Senhor. Faça essa oração a Deus. Quero pedir para o louvor vier na frente, por favor. Porque quando a gente põe o coração em Deus, a gente pode ter a certeza que Deus, Ele enxerga a gente. Ele restaura o nosso coração. Ele dá uma nova chance da gente ajustar a nossa vida no propósito do Senhor. Então eu quero pedir agora que você se junte em família. Junte você com a sua família que está aí. Se você tem algum parente que veio com você, se você quiser, traz perto de você. Ou se você sabe de alguém que está sozinho, chama para perto de você aí. Ou se você é líder, está recebendo alguém do seu GP, que às vezes está sozinho aqui hoje, puxa perto da sua família. Eu quero pedir que você ore agora entre vocês. Ore. Peço para que Deus dê força a vocês para superar alguns momentos que vocês estão vivendo. Peço para que Deus possa mover o coração de vocês. Às vezes as coisas não estão boas em casa. Às vezes você veio para cá porque você brigou em família, com seu marido, com a sua esposa. Mas quem sabe você podia agora pedir ao Senhor ajuda. Ajuda a reverter esse quadro. Ajuda a mudar isso. Então ora agora como família. Levante a voz entre vocês e clame a Deus.